Olá, bom dia. Nossa, meu cabelo. Até o final da live eu prendo esse cabelo. Olá, bom dia. Tô esperando a Rose entrar aqui na nossa live. Oi, Van. Eu vou falar um pouquinho sobre essa nossa conexão na quarentena, junto com a Rô. Fiz uma live com ela semana passada, que foi muito legal. A gente falou sobre alimentação. Oi, Van. Oi, Rose. Esperar o pessoal entrar um pouquinho. Esperar a Rose entrar também. Deixa eu mandar uma mensagem pra ela. Aqui. A Rose entrou. Oi, Fernando. Vai trabalhar. É. Oi, Rô. Bom dia. Bom dia. Ai, deixa eu pôr o fone que eu esqueci. Tá me ouvindo bem? Tô. Tá. Tô ouvindo um pouco baixo. É, É. melhorou agora ou não? Não. É que assim, tá fazendo uns barulhos. Bom dia, gente. Você Tá quer tentar tendo tirar o esses fone pra ver barulhos. se fica melhor? Então, eu vou tirar, mas vocês vão ouvir barulhos de cães, de tudo, que Ah, aqui tá uma festa, né? é E aí, normal. Fala melhorou? alguma. Melhorou. Ah, então é o fone. Vou tirar. Vai ter Vocês que achar alguma loja, Rô, pra comprar outro fone. Eu estava contando para a Bianca, todos os fones quebraram na casa, só ficou esse é o pior. Então, a gente vai ter que dar um jeito aí, né? Mas tudo bem, eu vou falando porque está todo mundo no mesmo barco, né? Está todo mundo em É, casa é. e Eu tô sendo sem ocupado. óculos. É, acontece, né? Uhum, Então, hoje a gente vai falar sobre a conexão com a nossa essência na quarentena. A gente vai falar um uhum, pouquinho, assim, da importância desse processo. uhum. E, Rô, se você quiser se apresentar aí para o pessoal que não te conhece ainda, Fixar o tema para as pessoas eu vou tentar aqui fixar. darem. Pode, Bom pode falar. dia, eu sou Rosimeire e sou psicanalista, doula, escritora, desenvolvo vários projetos na área da psicanálise e também trabalho com life coaching, saúde integrativa. Então também desenvolvo programas, né, e mentorias nesse sentido. E eu sou mãe, ainda sou filha e sou avó também. Então, falar sobre esse tema é bem importante para mim também, né? Que já tenho alguns resultados, né? Já entrei nos meus conflitos, já desviei dos caminhos, voltei, já me encontrei. Então, acho que dá para a gente compartilhar, né? Sobre algumas coisas aí para prevenir, para justamente trazer para vocês a oportunidade de reflexão e de prevenção, né? Porque acho que quem está lá na frente no caminho consegue fazer isso, né, Bianca? Uhum. Então, é mais ou menos o que eu faço. E hoje em dia, como vocês, eu estou no sistema online 100%, então está tudo mais. As lives estão entrando nesse tempo, né? E eu fico muito feliz porque parte da nossa missão, né, que é claro que
é uma profissão, é um ofício, então eu estou disponível a isso, no que eu puder colaborar, mas é trabalho, e é um trabalho super, né, de anos, mas essa forma gratuita de trazer para as pessoas, como na live, é muito importante, porque às vezes é aqui que elas vão falar, puxa, preciso de ajuda e buscar. Então, Uhum. o importante é a live para vocês, né? Sim, concordo, Rô. E a gente veio aqui falar um pouquinho sobre essa turbulência que tá rolando, né? Agora que as crianças estão em casa, a gente tá pirando de certa forma, né? Com as demandas, e tem gente que tem demanda da escola também, né, Rô? Então isso acaba tirando a gente um pouco do eixo. Eu acredito, eu sinto nos atendimentos que isso tem afetado bastante, né? Uhum. Porque é inédito, né? Nunca estivemos tão juntos e tão agrupados como família o dia todo, sem a opção. O que talvez já tenha acontecido várias vezes, mas não dessa forma, né? Da gente não poder sair, não É. poder desfrutar, né? Por exemplo, eu vou dar um exemplo pessoal. É raro eu fazer uma viagem longa. Por quê? Porque o meu trabalho ele requer uma organização, né? Eu não falo assim para o paciente, recolhe seu processo, eu volto daqui 4 semanas. É. Eu, pelo menos, não faço isso. Então, agora eu tenho todo o tempo do mundo, podia me recolher e fazer essa viagem que eu gostaria de fazer. Não posso. Não pode. Eu tenho, talvez, e não posso fazer, estou impedida. Então, essas faíscas, né, têm acontecido muito dentro de casa. Eu não sei se com elas que estão aqui na live acontece também, aí dá até para elas falarem um pouco, né, de como que está sendo para elas. Mas é real, é muito real. Essa, Sim. esse choque, né, entre as pessoas, marido e mulher, quer dizer, o companheiro, junto, e já tem a casa, tem os filhos, e aí tem a Uhum. rotina do marido aqui fazendo um home office, aquele barulho. Então, como a gente organizar tudo isso, né? É complicado, né? E eu vi um noticiário assim que lá na China, agora, né, o que tá tendo caso de divórcio lá, porque o pessoal não. Parece que eles não se conheciam, né? Eles viviam juntos, mas se encontravam só de noite, e aí aquela rotina da noite corrida, né? Comer e dormir, descansar um pouquinho e dormir. E aí, Uhum. quando ficaram confinados, isolados, viram que não era bem o que queriam, né? Sim. É que talvez agora também a gente tem que olhar para um outro lado, né? O quanto que a gente vai entrar na realidade, entrar em contato com essa realidade da relação afetiva, se por acaso é o caso de vocês, né? A relação com os filhos, ou com o filho, a filha, né? E Uhum. a relação com a gente mesmo, porque também tem isso, né? A gente reflete, nós somos um espelho daquilo que fazemos para nós mesmos. Então, a máscara cai e esse isolamento ele está trazendo muito esse significado, sabe? Por isso que talvez muitos casais não é que eles estão se divorciando, eles já estavam separados Sim. e agora eles deram conta disso, entende? Uhum. Eles realmente incorporaram, entenderam que aquela relação estava falida. Então, é claro, a gente está falando do extremo da separação, mas também é um tempo de olhar para investir na relação, né? É. Com os filhos, com o companheiro, com a companheira. Então, tem Uhum. esse ponto muito importante também, né? Sim. Porque, por exemplo, pode ser que a relação seja boa, mas que agora algumas coisas estejam assim, nossa, isso aqui está muito desencaixado, vamos investir, né? Altas conversas. Eu tenho falado para os meus pacientes, Bi, que é assim, ó, tira um horário para fazer um happy hour em família, agora no isolamento, Aham. né? Uma mesa, põe um petisco, um amendoim e troca uma ideia, É. conversa.
né? E é E assim gostoso, a né? o outro não tem bola de cristal para saber como a gente tá, o que que a gente sente, né? E com as crianças também, importantíssimo. Uhum. Elas compõem a família. É. E, Rô, não sei se você sabe, mas o ano passado o Gui deixou de ir para a escolinha, que teve um problema. E aí ele ficou comigo aqui até esse ano. Ele ficou quase 8 meses comigo aqui em casa. E eu já tava surtada, já tava, né? Já tava dando graças a Deus começar as aulas para eu ter 4 horas de descanso, assim, né? Para eu ouvir meus pensamentos. E, e assim, quando começou a quarentena, eu vi uns stories da Dani Silvares. E ela tava fazendo piquenique na sala ou na varanda dela, alguma coisa assim com a Ceci. Eu falei, cara, que incrível, sair da rotina, isso é maravilhoso, e é uma coisa que a gente, né, não, e em 7 meses que eu fiquei com o Guilherme aqui, eu nunca fiz isso. Eu nunca fiz um piquenique, nunca tive essa ideia, sabe? Esse clique de, pô, é uma ótima ideia mesmo, sair um pouquinho da rotina e tal. E aí, ele falou assim, mamãe, vamos almoçar hoje em cima da cama? Aí era um lençol que eu já ia tirar pra lavar e não ia ter líquido nenhum, era só o prato mesmo. Eu falei, ah, vamos. E aí eu até fiz uns stories assim, né, mostrando que a gente tava almoçando em cima da cama pra sair um pouco dessa rotina. Quem sabe não inspiram outras pessoas a fazerem também, né? Pegar o óbvio e desconstruir um pouco, sabe? Ah, ao invés de dar um banho normal com ele no chuveiro, por que não colocar algum brinquedo diferente que eu nunca coloquei, ou se não colocar uma bacia e fazer uma historinha ao invés de simplesmente ser um banho na bacia, sabe? Alguma coisa assim para que saia um pouco dessa rotina. É porque, na verdade, a gente, quando tem algo novo, a gente precisa explorar aquele algo novo. E como é que eu exploro? Criando uma realidade. Não, olha, uma coisa que eu vou falar para vocês é assim: não dá para ter a realidade que a gente tinha antes, agora nessa condição. Não há a menor possibilidade, Sim. a menor, né? Então, como que eu exploro esse tempo? Como que eu exploro no bom sentido, né? Como que Uhum. eu crio uma realidade que seja compatível, que me dê uma certa leveza também, porque não é leve. A gente É. está trazendo aqui para vocês uma forma ou formas de despertares, porque Rô, falhou um pouco. Falhou um pouco. Você pode repetir, por favor? tá, a gente está aqui para trazer a oportunidade de reflexão, a oportunidade de a gente parar de repetir coisas e começar a inovar. Mas não é tão leve assim essa realidade. A gente tem um mundo Uhum. lá fora que a gente não vai passar para as crianças. Elas não precisam saber com detalhes o que está acontecendo. Elas É. precisam ter uma presença materna que dê essa segurança, que traga um alívio. E também a gente não pode mentir como nós estamos. Então, o Uhum. que você fez com ele foi criar porque fez sentido para você. Se você tivesse nervosa, se você tivesse muito preocupada naquele momento, provavelmente você ia fazer algo sintético. E aí, se você fosse, se você não compartilhasse com ele a real, ele ia achar que estava tudo bem. E não é assim. A gente precisa ser verdadeiro com os filhos. Então, criar juntos, né? E não é porque está nessa, que a rotina não tá estranha para todo mundo, né? Tá muito estranha. Sim. Porque agora foi bem na fase assim que eu senti que o Guilherme estava adaptado na escolinha. Ele demorou, assim, ele foi de boa nos primeiros dias, só que mesmo assim ele meio que relutava, sabe? Ai, não gosto muito da escola, não tenho amigos, não sei o quê. Mas é normal nessa fase, né? Escolinha nova, ele não conhecia ninguém, ele não tinha amizade com ninguém mesmo, e isso demanda um tempo. E aí, passado-se um mês mais ou menos, casa de novo. E aí ele sentiu essa falta, né? Ele já estava adaptado com a perua, ele já estava super feliz
com aquela nova rotina, né? Então foi um baque de novo, tanto para ele quanto para a gente. Então é normal a gente se sentir assim um pouco estressado, frustrado e não saber como lidar com esses sentimentos na gente, né, Ru? E aí é que vem a nossa autoobservação, assim, por que que eu tô sentindo isso? Por que que eu grito tanto com meu filho? Tentar se observar, por que que isso tá acontecendo, né? Por que que eu tô perdendo tanta cabeça? Por que que eu não tenho ânimo pra ficar com ele? Então, fazendo essa observação, a gente tem como colocar certas ferramentas, certos limites na criança e na gente e, e trazer mais leveza, né, para esse maternar, assim. Não Sim. criar tantas expectativas, se E é uma permitir das brincar. coisas, né? Criar expectativa. Como que a gente cria uma expectativa? A minha filha mais velha vai fazer 30 anos. A filha do meio vai fazer 27. E o Matheus vai fazer 10. Como que eu crio expectativa e num lugar que em toda a história da minha maternidade eu nunca passei por isso? Como que eu vou criar alguma expectativa se eu não conheço? Eu não sei o enredo, eu não sei o fim disso, né? Eu desconheço algo nesse sentido. Eu nunca vi na minha vida, eu nunca, como mãe, eu nunca passei por desafios tão grandes. Porque uma coisa é o Matheus que está comigo, que está com a gente aqui. A outra coisa é que minhas filhas são casadas, elas têm a vida delas. A minha netinha que está lá, que bom que a escola teve uma consciência de fechar, claro, né? Foi decretado obrigatório. Uhum. Enfim, eu acho que eu tive um período nossa, eu fiquei muito brava no começo, muito brava, porque eu não reconhecia a humanidade nas pessoas. Eu vi o tanto que o desespero traz, eu quero salvar a mim, e dane-se o resto, né? E então, quer dizer, como que a gente vai criar uma expectativa se a gente nem sabe o que está acontecendo de fato lá fora? A gente desconhece. Não tem como É. medir forças com algo que você não conhece. Eu não banco. Eu não banco. Eu tenho minha mãe idosa. Eu não corro risco, mesmo sendo saudável, mesmo tendo ferramentas e todo o cuidado que a gente tem aqui, eu não vou correr o risco. Levei o assunto. Começou a é, passou uma moto, ele é de guarda, ele lá de... Então, como que eu vou me arriscar se eu tenho outras pessoas? E não são só as pessoas da minha família. Eu posso passar para outras pessoas e estar saudável no momento. Então, assim, olha que desafio. Não dá para criar expectativa. A gente não sabe como fazer. Eu estou no meio dos médicos, né? Os meus contatos, os meus professores, eles são médicos, né? São cientistas, e lá a gente vê, nem eles têm essa informação, né? Uhum. Como que a gente vai querer viver com uma realidade que a gente desconhece? A gente vai querer viver igual? Você falou da adaptação da escola, né? Aí adapta, depois sai, depois volta, adapta, sai. Mas é isso, não é linear, né? Não é linear. A É. gente não E, tem. eu tive que lidar também com certas frustrações, assim, que, tipo, eu já tinha evento marcado, eu já tinha evento para ir, eu já tinha casamento para ir, 2 casamentos para ir. Então, assim, já tava com um hotel pago, passagem paga. Então, rola isso também, né? Esse sentimento de, putz, vou ter que parar tudo. Total, Todo o eu meu tinha. planejamento, eu vou ter que dar uma pausa e remanejar. E aí a gente entra nesse misto de sentimentos, né? Frustração, medo, angústia. Tipo, os meus pais, eu fico com medo, porque meu pai ele tá saindo na rua, ele precisa sair pra rua para trabalhar, ele não pode simplesmente ficar em casa. Boletos vêm todo mês. Então, assim, é complicado, né? E aí, como que a gente pode sair um pouco dessa energia do medo, desse padrão vibracional? Eu até postei, assim, nos meus stories um pouco sobre as frequências vibracionais, né? E o que que a gente sente, o que que a gente emana.
E o medo, ele tá, medo e culpa, eles estão assim, no mais baixo. Então, como que a gente faz para não ficar nessa zona, né? Subir um pouco. Olha, eu vou falar de práticas que eu faço, mas que eu super recomendo, porque muda muito e a gente no começo, às vezes, para quem não está acostumado, mais trabalhoso, mas dá para investir muito nisso. Meditar, né? Fazer exercício físico, fazer yoga, que é o que a gente faz aqui. Então, quando você entra, quando você introspecta, quando você faz algo que te leva para dentro, e você Uhum, respira, porque o medo e a ansiedade, a gente respira mal, né? A gente tem uma respiração ruim, então a gente não oxigena o organismo, a gente entra num choque mesmo. E aí, quando a uhum. gente começa a se organizar, respirar fundo, planejar, parar, falar, não, calma, a gente quebrar aquele padrão, né, da vibe, daquela vibe ruim que traz uma sensação ruim para a gente, então aí a gente começa a equalizar. Eu acho que cada uma vai encontrar algo que satisfaça. Uma coisa mais Sim. simples, toma um copo com água. Tomar água quebra, é neurolinguístico. A gente está numa frequência e aí você para sai daquele lugar onde você está, vai, toma um copo com água, vai para um outro lugar, a sua mente ela foi enganada, ela se distraiu. Então, Sério? Olha, eu não sabia disso. E fica hidratada. fica hidratado, né? Outra coisa também interessante é que a água sempre purifica. Então, eu estou muito estressada, vai para o banho, senta, põe um banquinho, senta, deixa, sabe? Aquela água limpar mesmo, chora, porque eu acho que as mães, eu não sei se as mães que estão aqui, as mulheres que estão aqui, até se manifestem para a gente saber que vocês estão curtindo, ou se quiser mandar uma pergunta, né? Ou comentar, Uhum. vocês estão, é bem legal. Mas assim, a gente precisa chorar o medo, pôr para fora. E às vezes, e não tem problema que o filho veja, viu, gente? Para de mentir para filho. Uhum. Tudo bem, É, não tá tudo bem. Não tá. Se é. eu tô estressada, se eu tô com medo, não tá tudo bem. Uma das Ele formas da eles gente. ficam confusos, né, Rô? Tipo, ah, então minha mãe tá chorando, tá com expressão de tristeza, mas ela tá bem. Então, eles que estão aprendendo a expressar os sentimentos, né, essas coisas, eles entram em conflito, eles não confundem a criança, né, mais atrapalha do que ajuda. E Pior a do gente que pode isso. falar de uma maneira leve também, a gente não precisa, né, falar as coisas pesadas que acontecem na TV. Uhum. Aquele dia lá que a gente fez a live, o Guilherme, eu acho que um dia antes ou no mesmo dia, eu vi um vídeo que eu fiquei muito emocionada, mas era um vídeo por conta do corona e tal. E aí o Guilherme falou assim, mamãe, por que que você tá chorando? E aí eu falei, Gui, é porque, sabe essa doença que a gente fala que é importante lavar a mão toda hora, não sei o quê, as pessoas estão morrendo e a mamãe tá muito triste por conta disso, né? Eu não queria que as pessoas morressem. Só que aí eu me permiti chorar e eu chorei, desabei e, tipo, esqueci do Guilherme, porque ele tava brincando e eu achei que ele fosse brincar, porque ele saiu de cena. Quando eu parei pra me recompor, acho que eu fiquei uns 10 minutinhos chorando. Eu olhei pra ele, que ele tava do meu lado, ele tava com uma caixinha de som minha, quando eu tinha a idade dele. Ele girou e tava, mamãe, você já tá mais calma? Ouvindo, Ai, sabe? Colocou a música. Eu achei aquilo de uma sensibilidade tão grande da parte dele que eu comecei a chorar de novo, mas por causa dele. Que eu achei muito tá vendo? lindo, sabe? Né? Ele entendeu que ele podia, inclusive, colaborar para que você ficasse melhor. Olha que lindo isso, né? Porque se você não fosse sincera com ele, podia ser até que ele se sentisse culpado, Sim. sabe? Será que é Uhum, culpado que ela está chorando? Porque ela não me explica, ela não é, né? uhum. Então, Será que acho eu que fiz tem, alguma coisa? sim, eu acho que a gente tem muito é que trazer para as crianças
o tanto que elas também estão envolvidas nesse processo, né? Integrá-las nas questões da casa. Aqui mudou muita coisa, mudou Uhum. muita, sabe? Assim, eu percebo que é uma evolução. Entre altos e baixos, há evolução. Uhum. E é que a gente fica pensando, nossa, como será que estão as pessoas, né? Como é que elas estão fazendo para... Eu fico às vezes pensando, o que eu poderia fazer, né? Mas eu acho que o que eu poderia fazer, eu tenho que fazer aqui. E que é o único perímetro que eu consigo, na verdade. Né? A gente faz o que a gente pode, né? Exatamente. Então, mas eu já estive nesse lugar lá no começo de querer movimentar mais. Depois eu Uhum. percebi que dava um desconforto porque eu estava impotente, eu não tinha como fazer. Né? Uhum. E eu continuo, eu desenvolvi ferramentas. Posso dar um exemplo de uma ferramenta? Claro. As duas pernas da minha mãe, porque ela é independente, ela mora sozinha, ela tem 88 anos, vai fazer 89. Uhum. Ela sai, passeia, tudo numa boa. Mas, por exemplo, quem faz compra sou eu, quem olha se está faltando água, se tem que repor, sou eu. E aí eu arrumei uma ferramenta, que é assim, tem um lugar que está fazendo a entrega das refeições dela, então eu monitoro isso. A pessoa da água já está programada para entregar, sabe? E então me deu conforto, me deixou tranquila em relação a isso. É óbvio que eu queria estar lá, não é disso nesse ponto que eu estou falando, mas assim já Uhum. me deixou tranquila, porque você já imaginou, ela não, ela cozinha e tudo, mas assim não é todo dia que ela está disponível. Às vezes ela acorda, Uhum. ela não precisa nem pensar. Ela falou, estou comendo super bem, né? E aí a gente faz videoconferência, dá risada, manda as piadas. Eu peguei uma coisa que poderia gerar um problema para ela, para mim, e tentei desenvolver uma ferramenta para nutrir, porque Sim. senão eu não ia bem aqui e também eu não ia conseguir fazer lá. Então, nesse sentido, a gente começar a desenvolver essa empatia pela questão e como que a gente pode se movimentar. E o seu exemplo foi fantástico, porque assim, eu vejo muito o desespero das mães, né? Já era para a gente estar num estágio avançado, já era para a gente ter avançado, né? Elas têm muitas dúvidas de como agir, de como fazer, de como trabalhar, de como cuidar da casa e cuidar dos Uhum. filhos, né? E da É. relação. Tá? É uma É. sobrecarga, mas a gente consegue, sim, consegue. A gente tem que analisar e observar onde que o nosso calo aperta, né? Porque tem mulheres que estão com o marido em casa. O meu, ele tá trabalhando. Então, a minha visão é diferente da visão dela. Claro. Os meus desafios aqui dentro é diferente dos desafios da outra pessoa. Assim como uma pessoa que tem que trabalhar, né? E não tem com quem deixar o filho, ou deixa o filho com a mãe, enfim. A gente tem Sim, que olhar por essa perspectiva e fazer o que a gente pode, sim. né? O possível. Ali, Então, eu acho que a meditação entra nesse lugar de que é uma coisa que dá para fazer. Essa semana eu até postei uns stories falando que eu tive que fazer meditação com o Guilherme na sala, brincando. Então, trabalhar esse autocontrole em mim, de não de focar mais em mim e não no que está em volta. Porque onde eu fazia a meditação era no meio da Vila Mariana, Ai, agora eu esqueci o nome do metrô lá de São Paulo. E lá era carro, era moto, era ônibus, era até ambulância passando. E aí a pessoa que estava ensinando a gente a meditar, ele falava, isso daí é um processo, você vai ter que saber meditar, não importa onde você esteja. Então verdade. isso ajuda também, né? Olhar com esse olhar de oportunidade. Não de que, ai, que merda, nossa, não vou conseguir fazer porque minha criança tá enchendo o saco. Não, né? Olhar, nossa, é uma ótima oportunidade para eu treinar o meu foco. Não vai durar meia hora, não vai durar 20 minutos, mas já é um passinho, né, Rô? E quem sabe, com o tempo, nós vamos ficar.
um pouco mais no isolamento, quem sabe até o final, isso tudo não tenha ficado melhor. De repente você fez 10 minutos, lá no final ele está tão integrado com aquilo que ele vai para o quartinho, vai lá ver um brinquedo, não sei o quê, e ele vai não é acostumar, mas ele integra, ele vai se, Uhum. sabe, ficando É. homogêneo com a rotina. E, e nesse Aí ele dia eu convidei ele para meditar junto. Ele falou que não queria. Quem sabe numa próxima vez ele não queira participar, né? Porque eu faço muito esse exercício de respirar, respirar a florzinha e assoprar a velhinha com ele, e ele curte. Às vezes eu faço de uma forma mais dinâmica, em pé, com o olho aberto e tal, e às vezes eu faço sentada, de olho fechado. E uma coisa que eu fiz com ele também, que ele tava querendo sair para ir no parquinho. E aí eu falei assim, Gui, mas a gente pode estar onde a gente quiser. Aí ele, como assim? E eu tinha feito no dia anterior uma meditação. Normalmente eu faço com meditação guiada, tá? Porque o meu cérebro é muito agitado, então eu prefiro, eu preciso de um guia. Mas aí eu escolhi, tipo, uma meditação com fundo de rio. Uhum. E aí eu me imaginei num lugar lindo, maravilhoso, com rio, não sei o quê. E aí eu fui tentar explicar isso pra ele. Eu falei, Gui, você pode estar onde você quiser, ó. Fecha o olho, imagina que você tá num rio, brincando, pulando. E ele ficou paradinho, assim, em pé, com o olhinho fechado. Ah, não durou muito tempo, tá? Não vou falar que foi, nossa, que meditação. Mas eu fui guiando ele, né? Falando, e agora você tá fazendo isso aqui e tal. E foi bacana, porque ele tá iniciando nessa prática, né? E eu tenho uma coisa também que é importante a gente falar para elas, que é assim, hoje é um dia de cada vez e momento a momento. Sim. Porque eu mesma já passei por isso. De acordar, acho que foi a semana passada, de acordar assim, uau, e daqui a pouco, na hora do almoço, vem um sentimento, uma sensação estranha, uma coisa meio Sim. diferente, que eu tive que parar, me recolher e tal, e depois Uhum. aí no final do dia aquilo melhora, sabe assim? Uhum. É. Não, isso vai acontecer também, né? Da gente, Sim. nossa, de ter uma mudança no meio do dia, porque assim, o nosso corpo responde, né? O nosso corpo Uhum. responde. E aí, se a gente souber olhar para isso, a gente vai também poder oferecer para as crianças essa ferramenta. Porque imagina, na minha idade, sei lá, não é nem na minha idade porque eu não me enquadro, né? Eu sou bem, eu faço bilhões de coisas no tempo. Mas assim, mas eu sou tranquila. Imagina a energia das crianças, né? Aqui na minha casa eu tenho oportunidade, a gente faz as atividades lá fora, toma sol, tem uma área grande, a casa é grande. Mas e aí? E quem não tem? Como que vai fazer? A nossa amiga mesmo, né, a Dani Silvares, ela falou assim, gente, a minha varanda, a gente toma sol um no colo do outro, né? É, aqui também. É assim. Mas É, como que eu faço aqui. dessa realidade uma coisa legal, É. né? Você Então, falou, aqui, sabe o que eu fiz ontem? Aqui dá 4 horas da tarde, fica sol aqui no chão do quarto. Aí ontem era a hora do lanche, né? Aí eu cortei uma fruta, ofereci pro Gui, a gente sentou aqui no sol e ficou comendo a fruta. A gente comeu manga. Então, assim, uhum. ele até pediu outra. A gente comeu duas mangas. Ó. Nem sei se você vai puxar minha orelha agora, mas a gente comeu. Depois. Depois você puxa minha orelha, mas a gente comeu manga e foi super gostoso. A gente ficou conversando. Aí eu coloquei um vídeo de yoga para criança no YouTube e ele ficou fazendo as posições, então foi divertido, assim, sabe? Então, É o que pode, porque descer não dá. sim, e é um momento. Então, o que que eu faço desse momento? Eu fujo ou eu tento recriar, Uhum, né? Isso é sim. extremamente importante. E sabe uma outra coisa também? Eu vou falar por mim, Hum, né? Posso dar meu exemplo, porque é real e eu sei como que eu me sinto. Eu estou trabalhando o dobro, porque
as pessoas estão procurando ajuda, né? Então, daqueles Uhum. pacientes que eu tenho fora eles, eu tenho várias pessoas novas e eu tô com todo mundo em casa. E existe o café da manhã, o almoço, o lanche da tarde, o jantar. Uhum. Imagina criar tudo isso, né? Fazer brincadeiras e a gente sair, a gente fazer exercício, né? Sair aqui na área externa. E aí eu fui me reinventando. E teve uma coisa muito legal que é assim, né? Eu tenho que falar. Até o meu marido, ele conseguiu olhar lá, dar um Google para fazer um almoço lá esses dias para ajudar, né? Então ele deu um Google, ficou super gostoso. Então, assim, vamos fazer juntos e assim, ter percepções, né? Como que eu vou conciliar? Porque eu não estou sobrecarregando. É uma opção minha, né? Eu acho que Sim. nesse momento, eu, por exemplo, faço parte da área de saúde, né? Então, eu estou me disponibilizando mais porque eu sei que as pessoas estão precisando, mesmo que seja para esse período. Então, eu estou desenvolvendo projetos, eu estou desenvolvendo atendimentos específicos para isso também. Sim. A pessoa tenha essa rede, né? A gente fala muito nas nossas conversas sobre isso, né? É importante ter uma rede. É. E saber que tem um profissional que está ali, sabe, comigo, fazendo parte de tudo isso. Mas mudou para mim também. Eu até achei que eu fosse ter essa mini férias, vai, de vez em quando, mas aí aconteceu o contrário. Né? É. Às vezes, eu tenho que fazer um isolamento dentro de casa, mas eu não consigo. Aí eu falo pro Guigui, a mamãe precisa ir no banheiro. Aí eu sento lá, respiro fundo, porque, né, com criança você não tem um isolamento. Eu fico com inveja dos meus amigos que não têm filho, que eles falam, nossa, eu tô com tédio. Eu falo, cara, eu queria estar com tédio também. Eu tenho tanta série pra ver, tanto curso pra fazer, tanta coisa pra fazer. Não dá. Com criança não dá, Entende? né? E a gente tem que lidar com essa nova realidade, que não vai dar e tá tudo bem. E às vezes eu não tô bem, tipo, na segunda-feira, na terça-feira eu não tava bem. E aí eu falei pro Gui, eu não tô bem, me deu uma puta dor de cabeça. Eu falei, nossa, eu vou ter que cochilar aqui no sofá. Você fica brincando, qualquer coisa você me chama, mas eu vou ter que dormir pra ver se passa essa dor de cabeça. E aí eu cochilei lá uns 30 minutos, ele ficou brincando de boa, a casa não pegou fogo. E assim, eu tive que pôr esse limite, era o meu nível assim máximo, porque eu sabia que se eu continuasse acordada, se eu não tirasse um cochilo de meia hora, eu ia estourar com ele por qualquer coisa. Sim. Então, Tá vendo? ter esse autoconhecimento também é importante para a gente não respingar nos nossos filhos, nosso marido, né? Enfim. E a gente ter uma cabeça boa para pensar E direito. ser oportunidade. Porque às Sim. vezes, lá naquela vida, eu vou falar até no passado, lá naquela vida, naquela que a gente tinha antes, que não tem mais, esquece, a gente argumentava, eu falei isso na nossa outra live, eu vou falar de novo. Eu tenho uns 3, 4 anos que eu ouço todos os dias, pelo menos uma dúzia de vezes. Eu não tenho tempo. Parece que o dia tem 12 horas. Nossa, eu não consegui fazer tal coisa. A gente pediu essa Uhum. parada, né? E agora que parou, o que eu vou fazer com isso, gente? Eu tenho que dar significado. Eu tenho que perceber minha limitação com as coisas, Uhum. né? Sim. Então, assim, É. eu tenho que desenvolver percepções. Se você, por exemplo, vai cochilar no sofá, não tem nada errado. Aliás, acredite na educação, acredite no suporte que É. vocês deram para os filhos, porque eles não vão colocar fogo na casa. Não, Sim. certeza, Sim. né? E depois, você sabe que eu acordei, aí eu tava brincando com ele, e aí do nada veio uma intuição, assim, dança com ele. Eu via que ele tava, eu percebi que ele tava muito agitado, ele queria extravasar, ele queria fazer alguma coisa. E eu Uhum. aprendi com a Carolina Figueiredo que a dança também é muito importante para você liberar essa energia acumulada do corpo, né? Que faz fluir e tal. Eu falei, Gui, vamos dançar? E aí eu coloquei no YouTube, assim, aqueles fit dance, sabe? Coloquei qualquer música e a gente começou a Uhum. imitar os passos e tal, e foi muito divertido.
A gente deu risada, e depois ele falou: Ah, mamãe, agora me imita. E eu fiquei imitando ele. Então, eu vou fazer essa coisa diferente também, né? Sim, é reinventar, né? Uhum. Tá. Eu pus aqui o tema, porque tem gente nova entrando. Não sei se eu consigo. Eu não consegui fixar o meu, Rô. Eu, não, eu acho que eu também não estou Eu não sei conseguindo como é que fixar. faz isso. Mas eu coloquei aqui para quem entrou agora saber o tema de hoje, conexão com a nossa essência na quarentena. Né? Uhum. E criar, porque inclusive às vezes a gente assim se desconecta, né, de algumas Uhum. coisas, a gente cai na rotina. E a rotina, muitas vezes, ela faz a gente agir como se fosse um robozinho. A gente não introduz coisas novas. E aí, quando a gente está numa situação como essa, é um momento, assim, o melhor momento para a gente recriar as coisas, né? Inclusive de conversas, o conteúdo que a gente pode trazer para a criança, a gente pode fazer uma Uhum. leitura diferente, pode trazer coisas diferentes e também ter um momento, sabe? Ter um momento. Fazer o isolamento dentro de casa, como você falou, né? Super importante. Se recolhe, dá um, É, dá um perdido aí, sei dá lá, um perdido na criança. não é? Porque É. tudo isso não é melhorar a palavra, mas é assim, vai tornar mais fácil a convivência, o aprendizado, porque a gente precisa focar no que isso está significando para nós. E isso é Uhum. individual, isso é de cada núcleo, de cada família, né? Então, por exemplo, você tem que lidar que você não está na mesma situação que antes e que o seu marido não está aí e que você vai fazer esse momento ficar enriquecido sozinha, entende? Eu, por exemplo, o meu está em casa. Então, como que eu vou fazer? Como que você vai fazer? Como que eu vou fazer? A situação é diferente, mas a gente precisa desenvolver as mesmas coisas. Então, é Sim, importante. talvez criar assim, né, Rô? Você fala de criar regras dentro de casa, né? Por exemplo, para não ficar tão pesado, ó, um dia eu faço almoço, outro dia você faz o almoço, né? Algo nesse sentido. Sim, sim. E também, como você fez, né? Hoje a gente vai comer a frutinha no sol. Que falando de alimentação, isso é muito vivo. A gente comer coisas vivas, alimentos vivos, com sol, tem um efeito dobrado, né? Ai, que bom. Fruta no sol traz as duas energias, a energia potência, o vigor da fruta, que é um alimento vivo, né? E no sol que potencializa aquelas vitaminas e minerais da fruta. Então, Olha assim, só, eu não sabia disso. e é algo que a gente. Ai, vamos sair do sol para comer essa laranja. No geral, as pessoas Aham. falam. Então, assim, tem uma brechinha de sol, vai lá tomar sol. Tá dentro de casa, mínimo de roupa, estende uma toalha, deita com a criança e deixa a coisa rolar, sabe? Sim, e uma coisa assim que eu tô fazendo consciente ainda, né? Não é algo espontâneo meu, mas é cantar mais, criar músicas com o Gui. Eu tô, sei lá, fazendo alguma coisa, alguma tarefa de casa, e aí eu convido o Gui pra fazer, eu convido o Gui pra cantar junto comigo, aí eu canto o que eu estou fazendo, e ele entra nessa onda também. E Então, cantar também ajuda, né, Rô? A gente, sei lá, não ficar tão nesse pensamento pessimista, nessa zona baixa, né, que a gente falou no início da live, essa padrão vibracional baixo. e tem duas coisas, né, que eu acho que é importante a gente destacar. Primeiro, assim, não tem otimismo demais e não tem pessimismo demais. Eu acho que a Uhum. gente está num lugar que não dá para, não tem uma definição específica.
a gente está buscando um ritmo, né? E como a gente falou no começo, sem criar expectativa, mas se auto-observando e observando como que a gente vai fazer depois. Porque muita coisa vai acontecer depois, não é só o momento do agora, né? É. Depois, Uhum. agora, antes de entrar, me preparando, e o meu professor, ele é cardiologista, e ele estava falando assim, gente, tem uma coisa indireta no estudo, que as pessoas que desafiam, né, de sair e tudo mais, elas podem se machucar, pode acontecer algumas coisas e ela ter que ocupar um leito no hospital. E aí aquele que está lá, sabe, com problema do vírus sei lá, e tem que ter um leito no hospital, às vezes vai ficar sem. Uhum. Então, É. responsabilidade indireta que a gente tem das coisas. Então, É. um otimismo extremo, porque não tem como ter, a gente precisa ser adulto, né? Tá na hora da gente, assim, incorporar essa responsabilidade, né? E não ficar otimista, ai, paz, amor. Não dá, porque é muito sério, vai comprometer muita coisa, e também não dá para a gente entrar naquela neurose, porque também não é de todo perdido. Nós vamos reinventar. Mas para a gente reinventar, a gente precisa começar agora, fazendo esses movimentos, junto com a nossa família, para depois a gente conseguir ajudar Olha lá, mais. tava demorando, né, Rô? Olá, hoje. A mamãe. Oi, amor. Ai, Eu eu quero. coloquei um desenho para você, que eu achei você não gostar, mãe. Mas eu tô aqui ainda. Fala oi pra Rô, Oi, pro Gui. pessoal. Olha lá, o pessoal tá te vendo. Oi. Oi, Ai, oi. Ai, mãe, o meu olha. desmaiado no sofá. É. Jogando ainda. Porque eu tô aqui, né? A hora que termina a live, a gente volta para ver as coisas. Mas, enfim. Então, é isso. É que não tentar colocar um nome para aquilo, mas viver as emoções que o período está trazendo para a gente. Não negar. Sim. Não nega. É. Não fique anestesiado, sabe? Mãe, Não nega. posso jogar um pouco? Esteja presente nos sentimentos Só fecha a porta, tá? e tenta compreender o que é esse sentimento. E se não conseguir, peça ajuda. Porque se tem algo que a imunidade não gosta, é de medo excessivo, de raiva excessiva, de insegurança excessiva. A nossa Uhum. imunidade cai lá no pé, né? Sim. Então, E eu às acho vezes a que gente se estressa por coisa que a gente poderia lidar de uma outra forma, né? Por exemplo, ontem eu postei lá que eu tava fazendo um experimento de amido de milho com água, que vira uma geleca, tipo um slime, uma geleca. E eu via que a gente tava se empolgando. Eu tava me empolgando e o Guilherme tava se empolgando. Aí o que que eu fiz? Falei, vamos pro banheiro. Por quê? Porque lá você pode belecar tudo, depois é só passar uma água. Então, ter essa flexibilidade também, né, do brincar. Pô, tô vendo que a criança tá entretida, tá gostando, tá naquele prazer, sabe? Tá dentro da brincadeira e vai sujar alguma coisa que não pode. Eu não vou ficar podando a criança. A criança tem que brincar. Então, eu vou pro banheiro, que é um lugar que é adaptável, né, que dá pra ir pra lá. E, meu, vai lá, suja as paredes, suja tudo. Depois é só passar uma aguinha. e é E foi como a gente super gostoso. a nossa casa agora, ela é tudo. Ela é o trabalho, ela é o play, ela é Uhum, o descanso, é o restaurante, é tudo. Tá? sim. Tudo agora pertence à nossa casa, né? Se resume na É. nossa. Então é importante a gente também trazer essa, não ficar querendo olhar para casa com os mesmos olhos, né? É, Vai sujar mesmo, vai é. desorganizar. Depois a gente se vira, mas assim, não dá para agora ficar regulando tudo, não é verdade? Uhum.
E E aí, aí, as Rô, só perguntinhas que estão aqui na live, que elas. Gente, dá para fazer pergunta. Quem tiver alguma dúvida, quiser um apoio, essa é a hora, né? aproveita que a Rô tá aqui. É, E aproveitar também, né, Rô, que você vai ficar aqui e vai também fazer uma palestra, né? sim, sim. Nossa, a palestra eu estou muito animada para fazer, né? Porque ela vem a calhar. E ela foi É, criada justamente pensando, eu como mulher, como mãe, como avó, como tudo, como é que eu podia colaborar, contribuir, né? Com as mães, com as mulheres e às vezes até com as gestantes que também estão num grupo de risco muito grande, estão preocupadas, estão nervosas. Eu sou uhum, doula, então eu sei, nesse meio há uma incógnita muito grande, né? As doulandas que estão na época, então, e a palestra, ela tem um tema muito provocativo, muito legal, né, Vi? tem mesmo. O futuro é hoje. E esse futuro é hoje é para mostrar que tudo que a gente está vivendo hoje tem a ver com o que a gente investiu nesses últimos tempos. Então, tudo que você está sentindo, tudo que você está vivendo, é resultado desse investimento que você fez ou daquilo que você não investiu. Então, o É. futuro é hoje. E a gente E, vai e fazer. dá um chacoalhão também pra gente fazer o que a gente não fez, né? Porque, por exemplo, agora eu sempre tive academia aqui embaixo no prédio, onde eu morava também tinha academia, só que eu não ia, pura preguiça. E agora que eu estou aqui, não podendo ir na academia, que estão fechadas, eu comprei um curso online para fazer em casa. E eu podia ter feito isso, ó, há 4 anos atrás, no Porpero ainda. Sempre no momento onde a gente amadurece, né? E a gente fala assim, não, então assim, deixa eu criar vergonha na minha cara e não reagir, mas providenciar esse futuro que é hoje de É, forma qualitativa. Eu preciso gerar qualidade. uhum. A gente vai falar muito sobre isso também. A É, palestra e vai também na palestra vai falar também sobre alimentação, né, Rô? sim, Que, porque que tipo de nutriente que a gente está colocando no nosso corpo e como isso reflete a longo prazo para prevenir certas doenças, né? Que isso daí você é craque, a gente fez uma live semana passada falando sobre isso, sobre a imunidade, e eu sinto assim que é um pontapé para eu começar a estudar mais a fundo sobre isso, porque tem muita coisa que eu não sei. Eu ainda como besteira, com essas porcarias, gosto, mas eu já tô tentando, eu já tô entrando nessa vibe de que pensando a longo prazo mesmo. Sabe? Se exatamente. daqui 30 anos eu continuar comendo essas coisas que eu tô comendo, meu, já era o meu corpo. As doenças vão começar a aparecer, né? Enfim. Porque se o futuro de hoje é isso, o futuro de amanhã vai ser o que a gente vai fazer hoje. Sim. Então, como é importante a nossa conexão, a nossa conscientização. Uma coisa é quando eu não Uhum. tenho consciência, outra coisa é, não, eu tenho consciência que isso não vai me fazer bem. Eu quero longevidade, eu quero qualidade de vida, eu quero conhecer meus netos, eu quero, enfim, eu vou fazer de tudo. Eu não tenho controle sobre isso, mas eu posso fazer da melhor forma possível para alcançar, para ter Sim. né? E a palestra ela vai ser online, né? Pelo Zoom. Vai ser no dia 16 de abril, então é logo mais aí. E vai ser à noite para que vocês se preparem e fala assim para o companheiro, olha, eu vou ali no meu home É office, meu momento. no momento, e eu vou me abastecer de mim mesma através de um conteúdo super especial. Gente, essa palestra está muito especial. Eu estou muito feliz de trazer essa palestra, sabe? Porque é como você direcionar uma coisa boa para
Tá travando aí, pessoal? Né? Voltou? Agora voltou. Você estava Voltou. me ouvindo? Não. Não. Tá. Então, eu falei que a gente vai falar sobre temas bem importantes, temas que para nós mulheres é extremamente rico, né? E ai, a gente vai fazer isso juntas e vai ser muito bom. Vai ser muito bom. Você vai ensinar assim como ter uma melhora na nossa rotina, nos nossos relacionamentos, na nossa alimentação, Sim, no sim. autoconhecimento, observar melhor quais são os pontos assim que a gente tem que demanda mais atenção, né, Rô? Mais observação. Mais observação para a gente desenvolver ferramentas. Então, Isso, e o que fazer e quais ferramentas a gente usar na hora certa, né? Para ser uma coisa mais assertiva, para criar uma maternidade mais leve, uma vida mais leve, porque essa turbulência tá todo mundo meio confuso, né? Meio aéreo. Eu sinto assim, né, que as pessoas falando comigo, assim, as mulheres falando comigo, é que tá todo mundo meio numa zona assim, meio perdida, sabe? Meio aéreo mesmo. é uma nuvem, né? Olha, a É. Adriana, oi Adriana, bom dia, bem-vinda, viu? Qual será o horário da palestra? A palestra vai começar no dia 16 às 19 horas, às 21 horas, tá? É. E, Porém, se você não puder participar nessa data, nesse horário, você pode comprar a palestra e a gente disponibiliza o link para você acessar ela outra hora. ai, não é lindo isso, gente? Porque também tem isso, né? É, tem essa possibilidade, né? Não possibilita. Claro que a gente quer vocês lá com a gente, por quê? Porque a gente vai se conhecer, nós vamos trocar, a gente vai conversar, a gente vai trocar tudo. E então vai ser super agradável ter vocês com a gente. Mas caso isso não seja viável, então é possível você ter essa palestra e aí assistir de novo e assistir de novo para ir se encaixando, para ir se, né? Eu faço isso quando eu participo de grupos e tudo. Volto lá e falo, nossa, tem uma coisa aqui que eu não tinha escutado, que eu não tinha me dado conta. Então também é possível comprar a palestra e ter aí, né, na sua pasta de coisas importantes aí no seu computador, né? Vocês têm Sim. alguma dúvida? Né? Tem um comentário? Como é que vocês estão? Como é que vocês estão trabalhando isso tudo na vida de vocês? Né? Eu queria tanto ouvir, mas elas estão tão quietinhas. Então mesmo. E Rô, enquanto elas escrevem aí, né? Falar também um pouquinho da importância da oração, assim. Eu me peguei muito forte nisso, nessa quarentena, com tudo que tá acontecendo no mundo, né? Eu tô orando mais. E assim, não precisa ter uma religião para orar, né? Basta fazer um Ho'oponopono para transmutar essa energia, fazer um exercício da gratidão. Eu faço com o Gui todos os dias, principalmente antes de dormir. Então a gente agradece o alimento, a gente agradece por a gente estar vivo, por a gente estar andando, por a gente estar respirando. Então, assim, são coisas pequenas que fazem parte do nosso dia a dia que às vezes a gente não dá esse devido valor, né, Rô? Olha, para começo, né, as coisas pequenas a gente está percebendo que são essenciais. Uhum. Que me desperta muito sempre, a vida toda, e hoje eu posso ver as pessoas entendendo isso. E sem um padrão religioso, porque cada um tem sua fé, cada um tem o seu encontro íntimo, né, Uhum. com Uhum. essa espiritualidade, mas é muito importante, porque nós somos feitos de vários corpos, e um deles é o corpo espiritual, né? É onde a gente encontra a nossa essência, é onde tem os nossos arquivos, os nossos medos. Bom dia, Camila, bem-vinda, viu? É onde a gente. É o colo. Na verdade, a gente encontra um colo quando a gente se conecta. Então, a gente Rô, faz. falta 5 segundos. Eu quero agradecer muito a sua participação.